Oi pessoal, estamos aqui novamente, continuando a nossa disciplina e vamos agora entrar em um novo assunto, que também diz respeito ao que a gente já falou na aula anterior, que é a questão dos planos de conta, ok? Dentro dos planos de contas, como nós vimos na aula anterior, ele é um plano de gerenciamento das notas fiscais, para efeito de controle da administração, tanto da administração da obra como da administração da empresa, tá? Então, dentro dessa visão de plano de obra, plano de contas, a gente precisa definir quais serão os planos, quais serão os modelos físicos de cada um dos itens, certo? Então, assim, por exemplo, um prédio, ele tem, que vocês vão ver aqui no slide, ele tem, por exemplo, a fundação, ele tem o subsolo, ele tem o térreo, tá? Ele vai ter o pavimento tipo, que é o pavimento repetitivo, e ele tem a caixa d'água e ele tem a fachada. Por que é importante você fazer essa divisão aqui, certo? Porque, por exemplo, a fundação, ele é uma área bem específica, certo? Normalmente é feito por uma empresa especializada, então ela tem um trabalho, eu como engenheiro vou trabalhar muito mais como um gerenciador, de controle de qualidade, mas a minha equipe normalmente não executa fundação, principalmente fundações mais difíceis, com especificidade maior, Hoje você tem prédios com 3, 4, até 5 subsolos ou mais, então assim, e aí vai exigir um trabalho a 19, 15, 20 metros de profundidade. Então, aí normalmente você vai usar estaca de contenção, você vai usar vários artifícios de fundação e contenção, que normalmente você vai trabalhar com empresa especializada. Então, eu como gestor, como engenheiro de obra, vou trabalhar tomando conta muito mais de acompanhamento, tirar dúvidas e coisa mais, mas não de executar o serviço. Quando eu vou fazer o subsolo, também tem uma parte de subsolo, que é a parte de estrutura de concreto, que aí depende da empresa, tem empresa que subcontrata, tem empresa que faz, que executa, certo? E eu também tenho um estilo, o subsolo normalmente é um item mais simples, A pintura é mais simples, o piso é mais simples também, não tem acabamentos mais rebuscados, praticamente no subsolo a pintura é só nas laterais, não tem paredes entre os pilares, porque quase tudo vai ser utilizado como garagem, certo? Quando eu vou para o térreo, também eu vou ter, normalmente eu vou ter acabamentos diferentes, as áreas são diferentes do pavimento tipo, Posso ter um acabamento melhor, um acabamento pior, mas é diferente das residências. Quando eu vou para o pavimento tipo, eu também vou ter um estilo, Porque aí eu já vou estar trabalhando, por exemplo, com áreas bem mais recortadas, porque aí eu vou ter divisão de parede, As paredes dividindo sala, quarto, cozinha, então ele é muito mais recortado do que é, por exemplo, no pavimento, no térreo, tá? E ele vai, e normalmente o pavimento tipo ele vai subindo, também as várias etapas vão subindo, vai de baixo para cima, ok? Também tem um estilo. Caixa d'água, também eu faço, quando eu termino, normalmente eu termino a estrutura, Eu nem terminei ainda todos os pavimentos tipo, mas quando eu já termino a estrutura, porque eu vou fazendo a estrutura toda de uma vez, eu já termino também toda a caixa d'água, toda a parte de estrutura da caixa d'água, que é basicamente aquilo. Se for também ter uma pintura muito simples, mas o acabamento também da caixa d'água é muito simples, O que eu vou ter mais pesado lá é toda a parte de tubulação, para os barrilhetes, as plumadas, que vão estar orientando toda a parte de alimentação de água para o prédio. E aí o outro item que vocês vão ver é a fachada, Fachada também é um item separado, porque ele normalmente eu não faço, é diferente quando eu faço uma casa. A parede quando eu faço a casa, o revestimento do externo ele é feito usando andaime de uma forma muito simples, como eu faria numa casa
Eu faria internamente na casa. No caso de um prédio, ele é mais complicado, por quê? Porque aí eu vou ter que colocar as balanças, né? Eu vou ter que fazer um planejamento dessa questão de subir e descer as balanças, porque aquele negócio sobe chapiscando, desce rebocando, sobe emassando e desce pintando, né? A sequência que você queira dar, mas isso aí precisa ser pensado e eu tenho toda uma questão de segurança, porque eu vou ter pessoas trabalhando a 40, 50, sei lá quantos metros de altura, certo? E eu preciso fazer uma programação, porque eu tenho que desmontar e montar, desmontar e montar. Então, assim, ela tem um outro forma de executar e também isso aí vai impactar no nosso orçamento. Então, lá no meu plano de contas, eu preciso definir isso aí. Também, o que é importante? Por exemplo, argamassa. As argamassas são diferentes para fazer determinado serviço, para fazer determinado pedido, eles vão trabalhar de forma diferente, ok? Então, você precisa entender isso aí para poder, na hora que você estiver fazendo o plano de contas, dividir isso de forma correta para você não se perder e poder colocar as contas de forma organizada, ok? Aí vocês vão ver que existe uma classificação da NBR 12721, em que ele define lá os principais serviços, né? Que é serviços iniciais, infraestrutura e obras complementares, supraestrutura, né? Ou seja, a infraestrutura seria a parte de fundações, né? A supraestrutura seria a parte de pilares, vigas e lajes, né? Paredes e painéis, que é o que vai fazer que a gente chama de separação entre a vedação, né? E a compartimentalização do empreendimento, coberturas e proteções, que pode ser um telhado ou não, ou só uma laje. Hoje é muito comum o cara colocar a laje, colocar um pequeno telhadozinho para a questão, para até aliviar, né, o esforço da impermeabilização e, obviamente, impactar menos no custo, ok? Temos o revestimento, forros, marcenaria, serralharia, pinturas e tratamentos especiais, que seriam aí o que a gente chama de os acabamentos, né? E aí é interessante que é a divisão que tem muito em obra, né? Nós temos a obra bruta e a obra fina. A obra bruta vai até, né, a alvenaria, chapisco e reboco, e a obra fina vai ser a parte de acabamentos, pintura, louças e metais e tudo mais que você vai entregar para o seu cliente, que é o que ele vai ver, é normalmente o que a gente chama de obra fina, né? E tem até a brincadeira, né? Tem o pedreiro de mão grossa e o pedreiro de mão fina, né? Ou seja, o pedreiro de mão grossa é o cara que vai trabalhar com alvenaria, né? Com reboco, que não tem um acabamento tão grande. Já o de mão fina é o que vai trabalhar nos serviços ligados a acabamento, ok? Bom, aí você tem as pavimentações, instalações e aparelhos, né? Que chama aparelhos sanitários, a complementação da obra, os honorários do construtor, os honorários do incorporador. Esses itens são os grandes itens que vão fazer parte, né, de um plano de contas proposto pela norma 12721, ok? E aí vocês vão ver aqui um exemplo de um plano de contas, né, em que ele vem o item, a conta 0001, projeto, 002, análise de solo, 003, análise de custo, 027, revestimento, 028, vidros e por aí adiante. Aí você vai ter aqui um outro quadradinho, tem lá 016, alvenaria. Aí eu vou ter a subconta, 0001, cerâmico, 0002, concreto, 003, placas pré-moldadas, 004, diversos. E aí você vai classificando esses, né, cada item. Aí tem uma forma de classificação, cada empresa vai ter a sua, para que você possa classificar cada serviço realizado ou cada material comprado por contas definidas, ok? Então, aqui tem um exemplo de plano de contas para vocês. E aí vocês vão ver aqui o último item que nós vamos mostrar, é justamente um cruzamento, certo? Que vai mostrar para vocês a esquematização de um orçamento, né? Se vocês olharem aí no slide que vai estar à disposição de vocês, vocês vão ver que nas colunas eu vou ter os módulos físicos, né? Que são o subsolo, o térreo, tipo, pachada, que eles são, o que é que acontece? Eles são as quantidades por módulo. Então, qual é a quantidade de alvenaria que eu tenho? Qual é a quantidade de volume de concreto que eu tenho? E assim por diante, ele vai estar sendo dividido cada um por
por essas quantidades, certo? Cada um dentro desses módulos físicos. E vocês vão ver nas linhas o plano de contas, fundação, estrutura da torre, alvenaria, revestimento interno, limpeza, que é o preço unitário, ou seja, os serviços vão me dar o preço e os módulos físicos, né, vão me dar as quantidades. Certo? Então, assim, o plano de contas eu vou amarrar o que qual é o preço por cada serviço e os módulos físicos vão aumentar a quantidade por módulo. O que será meu orçamento? Ele será uma matriz. É o preço unitário vindo, né, dos serviços a partir do plano de contas, multiplicado pelas quantidades oriundas dos módulos físicos. Então, se vocês prestarem atenção, né, eu vou ter lá uma matriz, né, em que nas colunas eu tenho as quantidades e nas linhas eu vou ter os preços. Obviamente, o que é que vai acontecer? Tem preço, por exemplo, o preço do cimento. Quando eu estiver fazendo instalação predial, né, fazendo lá, não vai me valer nada porque aquele preço de cimento não está naquele serviço. Então, aquela célulazinha ali, né, da matriz, ela fica apagada, porque aquele preço não tem a ver com aquele serviço. Já se eu venho lá, eu tenho aqui o preço, o preço da alvenaria, e eu tenho tantos metros quadrados de alvenaria, aquilo ali vai cruzar. Então, eu vou acendendo e vou apagando as luzinhas, né, entre aspas, da minha matriz, para mostrar como é que funciona o meu orçamento. No final, a soma disso aí vai dar a soma do meu orçamento total. Ok? Então, pessoal, isso aqui também, a gente está encerrando mais uma aula, mostrando, né, nós aqui tratamos com vocês a questão, né, que está por trás, né, entre aspas, da teoria de um orçamento, né, essa questão dos preços unitários, a questão da NBR, a questão dos planos de contas, que vão auxiliar vocês a entender como é que funciona um orçamento. Ok? Obrigado e até a próxima.